Bem-vindo ao Mar de Letras. Sandra Poulson chega hoje ao nosso programa. A autora vem falar-nos de uma vida de aparente itinerância constante e da forma como descobre uma vocação literária. Sandra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda ao Mar de Letras. A Sandra nasceu em Luanda e cresceu na Baixa da cidade. Guarda desse tempo a marca de uma clavícula partida por ter caído do primeiro andar, mas seguramente recordações muito mais agradáveis, verdade? Sim, guardo. As imagens que eu tenho são daquela Baixa movimentada, as imagens que tenho de infância. Eu nasci no Miramar, na Casa de Saúde de Luanda, a Casa de Saúde do Dr. Jaime de Novaes, que era do sindicato, do SNESIPA, Sindicato do Comércio e Indústria de Angola. E a minha mãe trabalhava no sindicato como escriturária datilógrafa, no laboratório de análises. Depois, o meu cordão umbilical caiu realmente na Rua dos Mercadores, onde eu vivi até aos 2 anos. A Rua dos Mercadores é património de interesse público, está classificada desde 1932. Depois foi este diploma passou para Angola já antes de eu nascer, 1956, salvo erro, portanto, como classificada a própria rua, que se situa na Baixa de Luanda. Essa rua tem de interesse aqueles vetustos edifícios que já no meu tempo, não é, eram velhos, e tem uns grandes armazéns onde se guardou durante dezenas de anos os escravos. Aí ficavam alojados os escravos, que depois eram exportados de barco pela baía que é ali, Baía de Luanda, que é ali a 5, 10 minutos dessa rua. Ela começa no Beco da Sé e acaba na Rua Cerveira Pereira, portanto é uma rua pequenina. Daí vivi e caí, se calhar a partir daí é que eu comecei a ficar rebelde, não é? Foi ter caído de um primeiro andar com 1 ano e pouco. Como é que foram esses primeiros anos da sua vida? Olha, foram ótimos, uma infância feliz. Depois nós mudamos de casa, mas para perto, para a Rua Pereira Forjás, que é uma rua que vai da Mutamba à Baía. E a Mutamba era o centro nevrálgico do país, de Luanda e do país em si. Lembro-me que a entidade colonial dizia que Luanda é Angola, capital é Mutamba e o resto é paisagem. E nós, autóctonos, os meus pais, a minha mãe, não é? E a família da minha mãe contestava essa forma de pensar, porque o país era enorme, tal como é hoje. E então nós morávamos aí perto e estudava no Colégio João 23, que era exatamente por trás da Mutamba, onde é um edifício da Fazenda Pública e hoje é o Ministério das Finanças. Estudei aí até à 4ª classe. Sentia alguma vocação nesta altura da sua vida? Imaginava o que é que queria ser quando fosse grande? Às vezes queria ser professora, mas o que eu queria mesmo ser era realizadora de cinema. Eu desenhava, eu fazia bonecos, não em desenho, mesmo em cartolina, e fazia cenários e depois fazia cenas, porque naquela altura a minha mãe e o meu padrasto viam muito cinema e comentavam. Eu também ia ao cinema, mas ia à tarde, às matinés, claro, no SMAI. E então eu queria era realizadora de cinema, porque aquilo era encantado, como é que naquela tela se viam tantas cenas. Portanto, quanto ao livro, sim, o livro é o meu amante desde que nasci. Com uma imaginação prodigiosa que ele levava para o cinema e não podendo chegar ao cinema, rende-se aos livros. Sim.
antes de ir para a escola, eu fazia uns livrinhos, deixava as minhas bonecas livres de vez de casa. E diziam, têm que ler tudo, e quando eu chegar, vão dizer-me o que é que leram. E realmente as bonecas liam, e depois à tarde eu batia ou não batia, consoante elas diziam o que tinham lido ou não. Depois, quando era alturas do Natal... Era o que mais pedia ao Pai Natal? Era o que pedia. O Pai Natal podia dar a melhor boneca, mas tinha que dar um livro. E tanto na carta, como o meu pai também me dava livros da Anita, em que eu lia, devorava os livros todos e tornava a ler e guardava-os milagrosamente. Portanto, o livro, eu guardo melhor um livro do que uma peça de ouro. O livro na minha mão não perde, não estraga. Portanto, o livro para mim é pessoa, o livro fala. Hoje não entristece de certa forma quando vê a forma como as gerações mais novas têm um quase desprezo em relação aos livros? Sim, tem aversão ao livro. Aversão ao livro. Compete a nós, mais velhos, fazermos o nosso trabalho de casa. E eu tenho a oportunidade de fazer isso com pessoas maravilhosas, que nós somos um movimento cívico e cultural que andamos pelo país, atravessamos rios, mandamos afastar, limpar a picada para podermos passar e vamos às várias povoações, premeditadamente, né, organizada, e vamos às várias povoações falar com as crianças e levar-lhes livros. Nós distribuímos amor e riqueza. Nós riqueza... Já chegaremos a essa faceta muito importante, mas também mais recente da sua vida. Seguindo ainda, por assim dizer, um critério cronológico, a Sandra, quando eu há pouco a interrompi, estava a falar sobre a sua chegada ao mundo académico, à instrução primária, sendo que a sua instrução primária termina naquilo que na altura chamávamos a 4ª classe, com um exame que é supervisionado pela escritora Cremilda Lima. Será que já era aí um augúrio de que a sua vida e a literatura se iriam encontrar? Se calhar, sim. Quem me fez o exame da 4ª classe foi a escritora Cremilda Lima. E houve uma cena menos abonatória no exame. Acho que eu não sabia qualquer coisa e ela passou à frente. E ainda hoje, ela sempre que se encontra comigo, e são muitas vezes mesmo que nos encontramos, ela conta aquela história. E se alguém estiver perto de mim, ela conta a história. E eu já olho assim para a cara da professora Cremilda Lima para ver se ela não conta a história. É uma história bem muito abonatória. Ela que fez o exame da 4ª classe na escola 7. Ela veio mais tarde a ser professora primária da sua filha? Da minha filha mais velha, que hoje tem 30 anos, é arquiteta. A Sandra veio para Lisboa em setembro do ano de 1974, um ano que é o ano da Revolução e que é um ano que, por esta altura, setembro, seria tudo menos tranquilo em Luanda. Como é que foi a sua chegada a Portugal? Foi ótima. Eu era miúda, fui viver para a casa de uns tios naquela rua do Elétrico, a Rua de Pedroços, Sim. Que passa ali pelo Mosteiro dos Jerónimos. E depois eu estudava na Paula Vicente, que é no Alto da Ajuda, ia de autocarro, descia a pé e ao fim de 2 dias de descer a pé eu comia um pastel de Belém e depois continuava. Nessa altura fui mais aberta à arte. Todos os fins de semana, e às vezes à semana e durante as férias, meu padrasto pegava em mim e nós corríamos Lisboa. Ele sabe muito de história. E corríamos Lisboa, todos os museus, todas as exposições e, portanto, foi aí a minha abertura para o mundo artístico, coisa que fiz anos depois com os meus 3 filhos. Portanto, quando vínhamos de férias, todos os sábados de manhã cedo começávamos a ver museus, até porque os museus eram gratuitos ao sábado e ao domingo até ao meio-dia, alguns até ao meio-dia, outros até às 2 da tarde, depois à tarde víamos aqueles que eram pagos e, portanto, eles iam ver museus e exposições. Depois, quando iam para a escola para fazer a redação deles era sempre a mais interessante, porque eles não tinham passado as férias nos centros comerciais. Exatamente. Tinham passado as férias a ver museus. Eu tinha umas redações na escola boas de conteúdo,
Eu lembro-me na instrução primária, as minhas redações eram boas de conteúdo. Tinham outros problemas, mas o conteúdo... É aqui em Lisboa que a Sandra, a um continente de distância, tem notícias da independência de Angola. Como é que foi essa altura? Olha, dia 11 de novembro eu estava na Casa Pia. Eu tenho muita honra em ser casa-piana. Já tinha sido casa desses meus tios e estava internada na Casa Pia. E lembro-me que nessa altura, nesse dia, eu desenhei um frasco com a bandeira do MPLA, que era o partido que toda a minha família era, e era o partido que eu mais conhecia. E lembro-me da professora perguntar o que é isto. Isto é da minha terra, é a bandeira do MPLA. Hoje é dia da independência e eles é que vão ganhar. Portanto, foi interessante porque eu lembro-me das minhas tias que moravam na Vila Alice, Rua Pereira Forjás, na Almeida Garrete 103, em casa da minha avó. Elas falavam muito dos amigos que estavam presos, dos Pinto de Andrade e de outros, e ficavam ali na porta de casa, no portão, a conversar com os vizinhos e com os amigos mais próximos sobre as pessoas que estavam presas, o que é que tinha acontecido. Portanto, isto antes da independência. Eu era miúda, mas elas conversavam, não é, ao lado de mim. Portanto, cresci, portanto, em que sentia da família, da parte da minha mãe, um certo espírito libertador. Era necessário que Angola fosse libertada. A Sandra assiste a essa libertação, a essa independência à distância e com essa pintura que recordou. O que é certo é que aqui por Lisboa acaba por não tardar muito e em dezembro de 1976 regressa a Angola. E depois de o que nos disse agora sobre a consciência cívica / política que tinha na sua família, como é que foi desembarcar no seu país, mas agora um país independente? Foi difícil. A Baixa estava vazia, a cidade estava vazia, não havia... Eu lembro-me de passar na rua e de repente é assim, olha, vai ali um branco. Porque a cidade, a Baixa estava vazia e, portanto, ver uma pessoa de raça branca ali era assim, era quase um fenómeno. Foi difícil a adaptação, mas continuei por ali. Entretanto, um dia a Rádio Nacional estava a pedir locutores. E a Sandra, novíssima. 15 anos. Eu fui lá e concorri e fiquei. Fiz o estágio com o Mesquita Lemos e com o Siemens, lembro-me, na altura, e trabalhava no departamento de realização de programas. Estava a aprender a fazer programas, aquelas frasezinhas, mas já fazia locução. E abria de manhã e fechava à noite a emissão da Rádio Nacional de Angola. De manhã a emissão abria às 5 menos um quarto. Eu lembro-me de sair de casa às 4 da manhã com muito medo. Quando o motorista estivesse lá embaixo, eu descia, dizia à minha mãe, eu estou a descer. E ia para a rádio. E depois fechava também a emissão. Foram tempos interessantes. Toda a gente desse tempo, muitos ainda são hoje, nomeadamente a diretora da LAC, Luísa Fansone, foi a pessoa que me recebeu na Rádio Nacional. E com eles aprendi muito. E foi interessante. Mas também foi salto de boca dura, porque eu achei que a cidade estava esquisita. Eu fui apanhada no 27 de maio de 1977, estava a passar na rua e fui apanhada e disse, tens que ir para o palácio. Com aquelas katanas, os homens passaram Sim. com as katanas. Lembro-me de ter dado 2 passos e tive muito medo, mas eu não pude resistir. Até que consegui, que eles foram chamar umas pessoas e estas pessoas não foram, e eu pus-me ao pé dessas pessoas. Eles acabaram subindo e eu fiquei. E daí passou os pais de um colega que me levaram para o liceu e do liceu depois tive todo o dia detida
porque não conseguia passar para a baixa da cidade. Ficamos a ver os blindados, era outro filme, a gente ficou a ver os blindados no Quinaxis. A determinada altura conseguimos ir até ao Quinaxis porque queríamos refugiar em casa de uma colega. Fomos apalpadas dezenas de vezes, porque éramos só jovens, não é? Mulheres, para podermos andar na rua. E tive aí até ao fim do dia. Só no fim do dia é que consegui que alguém me levasse para a baixa. Essa fase de conturbação à sua volta também é uma fase em que conquista, por assim dizer, uma certa paz interior, no sentido em que provavelmente é a fase da sua vida em que mais lê. Sim, eu gostava muito de ler. Acho que é o que ainda gosto hoje. Eu gostava muito de ler e quando a minha mãe mandava fazer trabalhos de casa, eu dizia, ainda quero ler um bocadinho. E ela dizia, não, mas tu tens que fazer, limpar o chão, a lavar a louça, coisa assim. E eu fechava-me no quarto e então ficava ali a devorar, até que a minha mãe me dizia tanto, vai lá, e eu lá largava o livro, lia às escondidas. Lia também aqueles livros dos 15 histórias. Sim. 15 episódios do passado. Exatamente, eu lia esses livros de histórias. Mas eu estudava no Liceu Mutiaquevela, que é o Salvador Correia, mas no meu tempo já se chamava Mutiaquevela. E o Centro do Livro Brasileiro, que é na Rua da Missão, ainda tinha livros. Já havia poucas livrarias tinham poucos livros, estavam todas a fechar, ainda tinha livros, mas os livros eram muito caros. Eu tinha uma amiga que gostava de ler. E então íamos lá, namorávamos o livro, eu penso que vem daí a minha ideia de namorar livros, ainda hoje eu namoro, não compro à primeira, porque senão não tenho espaço. E namorávamos o livro e depois dizíamos, o livro custa X, eu trago X dinheiro do X e comprávamos o livro a meio. Mas agora ir lê-lo para casa, embora as nossas mães se conhecessem e nós também, iríamos ser perturbadas. Então a melhor forma era lermos na rua. Sentávamos num prédio, no meio da rua, que achávamos calma, e eu lia e ela também, e depois discutíamos o que líamos. Depois, uma levava o livro para casa num dia, outra levava outro dia. E outro dia comprávamos outros livros. Portanto, o querer ler e o querer ter o livro para ler não era entrave nessa altura. Juntávamos o nosso dinheirinho e comprávamos e líamos a meias. Portanto, quem gosta de ler... Arranja sempre uma forma. A Sandra volta a Portugal em 1978, por cá não se demora muito e regressa de novo a Luanda, e com isto tudo já esteve entre Lisboa e Luanda e Lisboa várias vezes. Quando é que sente finalmente que está a criar raízes? Eu sou uma cidadã do mundo. Eu regresso... Prefere lançar ramos do que criar raízes? Pois, eu regresso a Luanda, fui a Luanda namorar. Eu estudava no Instituto Superior de Ciências Educativas e no último ano do primeiro curso do magistério primário, eu fui a Luanda namorar. Estava um bocado farta de namorar pelo telefone e por carta, era tão gira, tanta carta que eu escrevia, recebi. Eu recebi do meu atual marido. E as cartas não vinham pelo correio, vinham pelos colegas dele. Ele trabalhava na TAG, então os colegas traziam, ia lá, recebia a dele e dava. E depois, passado 15 dias, ia lá levar outra. E cartas de amor maravilhosas. Claro. Que foi pena que se perderam numa arrecadação da minha mãe. E então eu fui para Luanda namorar. E aí fiquei. E aí fiquei, casei e portanto, e temos 3 filhos. A mais velha já tem 30 anos. Três filhos, que obviamente são 3 crianças, mas que deixam de ser crianças e que hoje são um homem e 2 mulheres. E é quando o último dos 3 filhos sai de casa que sente que chegou à altura de começar a escrever, ou seja, é quando se depara com o ninho vazio, como se costuma dizer, que diz, esta é a altura para começar a escrever. Já tinha adiado muitas vezes? Já tinha adiado de fazer rabiscos e, nomeadamente, de ler. Li muito enquanto estudei, porque eu licenciei-me em Direito na Universidade Católica. Nessa altura, quando a mais nova veio estudar, eu já trabalhava, outra vez, depois trabalhava na profissão. Sim, eu disse, agora eu vou-me vingar. Agora eu vou ler. E comecei a ler filosofia. Lia bastante filosofia. E escrevia sobre filosofia, escrevia sobre o bem, sobre a amizade, sobre o amor. Lia Platão. Ainda há para lá alguns manuscritos destes, estão para lá guardados. E escrevia sobre isso. E depois comecei, como nessa altura, entretanto, mudamos de casa, eu disse, é uma ótima altura de eu também escrever sobre as vivências destes quase 30 anos na outra casa.
E foi quando eu comecei, fui escrevendo o que tinha visto para trás, o que via na altura, quando íamos à outra casa dormir e quando estávamos na outra casa. Digamos que eram as primeiras crónicas de viagens. Pois, mas viagens dentro da mesma cidade. Sim. Viagens dentro da O mesma embrião cidade. para crónicas de viagens maiores que vêm a escrever e que vêm a publicar na imprensa escrita. Sim, as crónicas de imprensa escrita são crónicas de viagem. Eu publico, por vezes, no jornal angolano, no Cultura, Jornal Angolano de Letras e Artes, já desde 2016, das viagens que nós fazemos. Aqui são viagens, mas não são viagens dentro da cidade. É uma vivência do o que é que se passa, o que é que se passa ali. Por exemplo, o normal das pessoas é não verem determinadas coisas. Eu reparava que porquê que o angolano não atravessa a rua com passadeira ou sem passadeira direito. O angolano atravessa a rua transversal, vai comendo a rua. E, portanto, fica muito mais tempo na rua e é mais perigoso para ele e mais perigoso para o trânsito. Porquê que as pessoas que se tratam mal os pobres? Porquê que as vendedoras de rua são assim tratadas? Elas só vendem na rua porque precisam de comer. Ninguém anda com o filho às costas e com uma quinda na cabeça a vender por amor, não é? É amor aos seus filhos, porque são as nossas mulheres que sustentam os filhos. E é justamente, e até a propósito do que acaba de nos relatar, a vivência das vendedoras de rua numa cidade como Luanda, que vamos interromper brevemente a nossa conversa para ouvirmos uma leitura de uma crónica da nossa convidada de hoje. O outro combate desta avenida, que liga o centro da cidade ao que era periferia, era travado entre os caiangas, polícias, desencadeando estas autênticas batalhas campais com as vendedoras ambulantes, levando-lhes a sua mercadoria e a elas por arrasto, enquanto lhes arriavam umas cacetadas. As mais resistentes eram deitadas debaixo dos bancos do quintal jipe azul escuro, dando-lhes uns amações com as suas delicadas botas de militar. Arrancavam depois com a embreagem em baixo, sem tempo para tirar o pé do pedal. Paravam mais à frente antes de chegarem ao seu posto, libertando-as sob uma caução de valor superior ao produto do trabalho de vários dias. Normalmente, esta operação era feita ao cair do sol, ao contrário de hoje, que é em pleno dia, e incidindo, tal como hoje, em dia de maior movimento comercial, à sexta-feira. Sandra, esta é uma crónica que está incluída neste seu Luanda, Avenida dos Combatentes, que tem capa de uma designer que tem o mesmo nome que a autora e que é filha da autora. Este livro, que era para se chamar Avenida dos Combates, o que é que nos conta? Este livro é um livro de vivências sobre a minha estadia nessa zona. O livro conta-nos realidades, factos que são realmente verdadeiros. O que é que se passava na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, hoje Avenida Comandante Valódia? Havia combates entre os grupos de meninos de 13, 14 anos que às 7 da noite davam um tiro na esquina e isso atiçava os outros do outro grupo que vinham e combatiam. Morreram várias crianças nessa esquina com cacos de garrafa, faziam autênticas batalhas campais. Durante anos isso aconteceu. As vendedoras eram maltratadas pela polícia que corria com elas de lá. Não era forma de tratar um pobre. Só vende na rua quem precisa de comer. Os vizinhos lutavam entre si pelo lugar de estacionamento. Metiam uma pedra e depois, se o outro parava, eles lutavam porque aquela pedra era o lugar deles. São 30 anos de observação que condensa
numa série de textos. Exatamente. Uma série de textos que era bem maior. Mas como tinha muitos recados, esse livro tem muitos recados para o poder instituído. E eu decidi tirar os recados e, mesmo assim, eu quis lançar o livro só em Lisboa. E em dezembro do ano passado, o livro foi lançado em Lisboa, na UCLA, e já só foi lançado em Luanda porque, com as últimas eleições, em agosto de 2017, houve uma abertura. Já se pode falar. E como já se pode falar, eu levei o livro para Luanda. Embora havia uma parte de recados para o poder instituído que eu já não meti porque o livro já estava editado. O livro estava editado. Portanto, durante muitos anos não se podia falar muito. Agora houve uma abertura o ano passado e, portanto, a própria comunicação social já diz que há coisas que não estão bem. A Sandra trouxe-nos ainda 2 sugestões de leitura. Quer-nos falar sobre esta primeira? Olha, no Sambo Vicente, é um docente universitário, historiador. Este livro, Toponímia de Luanda, Casos de Ngombota e da Maianga, é um livro que foi lançado no fim de junho e que é muito importante porque tem mapas, tem algum apanhado. E este escritor, que é de Banza Congo é agora Património Mundial da Humanidade, a cidade de Banza Congo. Ele também escreve muito sobre Banza Congo. E trouxe-nos também Miqueias o Profeta. Miqueias o Profeta é de Ana Paula Moura, embora ela assine Voguiane M. Francis, é um romance de memórias. Ela é uma escritora do Lubango, e também escreve sobre essa altura, sobre o que é que viveu, os anos que viveu no Lubango. É professora universitária, tal como o Nsambo, em Luanda, e vive em Luanda. Muito bem, ficam aqui como sugestões de leitura. Ainda antes de terminarmos, no início desta conversa, a Sandra falou-nos de uma organização que coordena e que pretende, entre outras coisas, apetrechar bibliotecas, entre muitas outras coisas, apetrechar bibliotecas desde Luanda até aos municípios mais distantes. E o que era importante nesta altura é saber como é que cada um dos nossos espectadores pode ajudar essa organização. Portanto, tem havido realmente várias ajudas. Os espectadores podem ajudar, se quiserem dar livros. Eu posso dar o meu e-mail, sandrapulson@hotmail.com, e a partir daí combinamos a entrega. O objetivo é meter as crianças a ler. Seja com um livro, seja com 250, que foi, por exemplo, o que demos no Acocungo, na província do Kwanza Sul. Queremos meter as crianças, e essas leem, porque elas não têm internet, não têm televisão, não têm luz. E um livro e leem para os mais novos e leem para os mais velhos que não sabem ler. Portanto, nós vamos aos vários municípios no país. Às vezes, a maior parte das vezes, existe normalmente sempre o espaço. O espaço tem que existir, não é? Normalmente é da Igreja Católica, são escolas da Igreja Católica, ou seminário, mas poderá ser de outras mundividências, não tem de ser da Igreja Católica. E então eles dizem nas dificuldades que temos, e nós levamos os livros, levamos material escolar, e esse livro chega à criança. Não damos à criança individualmente, damos às instituições. Queremos que as nossas crianças leiam, e estas vão ler porque não têm luz, não têm internet. Muito bem, Sandra, fica também esse apelo feito, esse recado dado, porque um programa de televisão como Mar Letras serve para muito mais do que falar com escritores e com as suas obras, serve também para promover a leitura junto das crianças. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Sandra. Até uma próxima oportunidade. E assim terminamos mais um Mar Letras. Esperamos por si no nosso próximo programa. Eu despeço-me. Até lá. Yeah.